Hoje eu tenho esperança para acabar com vibrações, então vamos lembrar o que fizemos com ressonância paramétrica. Com ressonância paramétrica, eu vou marcar todos os passos que tinha o estudo de ressonância paramétrica. Então, o primeiro foi equação de movimento. Tá? A equação de movimento, se lembra, tinha a forma seguinte. Já reduzimos forma naquela equação, onde F estava ômega 1, ômega 2, constante em cada meio período. Tá? Essa foi o pêndulo de gravidade com suporte vibrando. Segundo passo foi linearização. Então, nesse caso, só foi, em vez de seno, colocar φ. Então, essa é a linearização. Terceiro momento, tivemos que escrever o sistema na forma canônica. Tá? Aqui x estava vetor de fase, φ ponto. O passo 4 estava resolver esse sistema já para matrizes. Então, o mesmo sistema, só que onde em vez de vetor colocar matriz. E condição inicial, identidade. Tá? Passo 4. E esse passo daria o matriz de Floquet. No período 2π, então, um ponto 2π. Tá? E achamos que esse F é produto de dois matrizes F2 e F1. Essa é a matriz de Floquet. Todos os passos conseguimos fazer na forma explícita. E eu vou lembrar o que é essa Fi. Matriz Fi estava cosseno ômega i π 1 pelo ômega i seno ômega i π, que foi menos ômega i seno ômega i π cosseno ômega i π. E agora o passo 5 foi para olhar pelo autovalores. Então, pelo autovalores da matriz de Floquet. Então, eu escrever equação característica. E os autovalores. E para autovalores tiveram aquela... Mostramos que autovalores
ou eles ficam no círculo de raio 1, então ou os dois são no círculo, nesse caso estava estabilidade, ou um deles estava fora, outro dentro de círculo, então tinha um ρ mais do que 1 que dava instabilidade. Esse critério que também achamos. E o último passo, 6, foi o separar as zonas de estabilidade. Então, o zero. Zonas de instabilidade. Ressonância. Nesse momento, já mostramos nesse momento, as zonas de estabilidade no plano de ômega epsilon, onde ômega estava dentro de dois frequências. Aqui, desculpa, tinha quadrado, tá? Dentro de duas frequências que o pêndulo tinha, ômega 1 e ômega 2, então ômega estava médio. Então ômega 1 estava ômega mais epsilon, ômega 2 estava ômega menos epsilon. Então epsilon estava distância dentro de dois ômegas e ômega é média. Então nesse plano ômega epsilon, o primeiro que achamos e o ponto de ressonância para epsilon igual a zero. Então isso foi tudo no próximo aula. Então para epsilon igual a zero, achamos o ponto de ressonância em cada metade, etc. Então, ômega estava igual a Q pelo 2, onde Q inteiro. E perto desses pontos, vou fazer outra cor, depois vamos ver por quê. As zonas, se calcular numericamente, porque tivemos já uma equação explícita para essas zonas, se calcular essas zonas, todas essas zonas saíram daqueles pontos de ressonância no eixo horizontal. Bem, vamos olhar agora um pouco mais com um pouco mais de detalhes para aqueles pontos. Então, quando epsilon 0, então ômega 1 igual a ômega 2 igual a ômega, tá? E igual a K pelo 2, nesse caso. Nesse caso, podemos calcular essas matrizes F. Então, F1 igual a F2, porque os dois ômegas são igual. E o que tem, o resultado depende do K. Aqui, quando você coloca K pelo 2, pelo π, o cosseno vai ser 0 para K par, não, 1 ou menos 1 para K par e 0 para impar. Então, os resultados dependem do K. Então, quando K igual a 2m, tá? Então, par,
o matriz vai ficar, então, se você colocar 2m, nesse caso, ômega, então m, tá? E aqui vai ter cosseno ômega, pm. Então, o matriz vai ter menos 1m, seno vai dar 0, 0 menos 1m. Tá? E já dá para ver que F2, F1, o produto de dois matrizes vai dar 1, 0, 0, 1. Tá? Então, os dois autovalores são 1. Aqui. Vou colocar, se você colocar aquele cor aqui, então a mesma cor vai aparecer aqui. Bom, agora quando K ímpar, temos que, então, ômega vai ter m mais metade, e o matrizes F1, F2, que são igual, então, ímpar, né? Que são igual, agora, no lugar de cosseno vai ter 0, tá? Aqui vai ser 1 pelo ômega. E seno vai dar menos 1m. Né? Isso é m0, 1. Assim. E desse lado vai ter menos ômega, menos 1m. Tá? O matriz de Floquet vai ser o quadrado dessa matriz, tá? E vai aparecer menos 1, 0, 0, menos 1. A única diferença é que agora o autovalor é menos 1. Tá. Então, esse ponto... desculpa. Esse ponto... Então, esse ponto foi par, esse ponto estava aqui, tá? E o ponto ímpar estava aqui. Então, dá para entender agora o que acontece com autovalores quando autovalores então, quando o epsilon é 0 e ômega muda. Então, os dois autovalores ficam aqui. Não, ficam aqui com ômega, com ômega, o quê? Ômega, desculpa, com ômega, ele fica no menos 1 com essa ômega, né? Então, azul aqui. K mais metade e vou ficar assim, com ômega, m mais metade. M. Tá? Então, o que acontece é que eles autovalores, eles juntam
cada esse valor e cada esse valor nos dois lados e simplesmente um estava circulando pelo círculo. Como todo eixo está dentro de zona de estabilidade, estou sempre estou naquele círculo, e eles simplesmente assim circulam, juntando cada vez. Agora vamos passar cortando todos as áreas. Então agora vamos fazer o mesmo plano. Só epsilon não vai fazer zero e ômega vai crescer. O que acontece? Dentro de estabilidade, os dois autovalores são no círculo, tá? E diferentes. Na zona de instabilidade, eles são real, um fora, o outro dentro. Então, na fronteira, eles têm que juntar no ponto 1 ou menos 1. Então, como aqui está menos 1, então toda fronteira de dois lados, autovalor é menos 1. Aqui estava autovalor 1, então pela continuidade, cada fronteira é 1. Aqui, de novo, menos 1. O que acontece, começando daqui, então dois autovalores são algum lugar no círculo, eles juntam no menos 1 primeiro. Depois separam pelo eixo real, mas depois eles têm que juntar de novo no mesmo ponto, tá? Porque é a mesma fronteira. Então, juntam de novo e saem pelo círculo. Então, vamos colocar esse ponto estava 1, esse ponto estava 2, esse ponto estava 3. Então, o ponto 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Mas depois eles têm que juntar de novo no ponto 1. Porque eles têm que cortar outro no outro lado. Então eles estão indo pelo círculo e juntam aqui e fazem a mesma coisa. Eles têm que entrar no parte real e voltar, porque saída daquela zona é também pelo 1. E isso que está acontecendo. Eles fazem assim, pum, aqui, no outro. Isso acontece quando você aumenta ômega. Agora se eu voltar um pouco para o sistema, ômega, nesse caso, quando eles são próximos ou igual, ômega é a frequência do nosso sistema e a frequência de perturbação é 1, porque período 2π. Tá? Então, ômega metade significa que a frequência de perturbação é 2 vezes de frequência de nosso sistema. Isso é exatamente o que eu mostrei daquele experimento com chave. Tá? Você perturba o parâmetro com frequência 2 vezes de parâmetro de frequência de sistema e você entra na primeira zona de instabilidade. E essa zona normalmente está maior pelo tamanho. Eu desenhei
eles são igual, mas essa zona é mais grande e por isso no experimento é mais fácil achar essa zona. E geralmente essa resistência paramétrica sempre você olha principalmente naquela relação de que frequência de perturbação 2 vezes maior do que a frequência do sistema. O que eu queria falar? E também simplesmente pela geometria, dá para ver que essas zonas, eles, na verdade, aumentam quando aumenta distância, essa é a amplitude de perturbação. As zonas aumentam, mas fronteiras nunca intersectam. Eles não podem não pode ser interseção, porque no ponto de interseção vai ter autovalor duplo menos 1 e autovalor duplo 1, mas só tem 2 autovalores, não tem essa liberdade. Então eles vêm, na verdade, eles ficam muito próximos um de outro, mas nunca intersectam. Assim, eles saem para a infinidade sem interseção. Mais algumas propriedades daquela coisa é o seguinte, que a diferença, por exemplo, com ressonância com força externa periódica, que você lembra quando você tinha força externa, a amplitude cresceu para a infinidade só quando a frequência de força é exatamente a frequência do seu sistema. Só lá tinha aquele pico infinito. Aqui você tem intervalos. Então se você entra naquele intervalo, o sistema sai fora do equilíbrio. Então essa também é uma diferença bem grande. Então, inteiros intervalos onde você pode colocar a amplitude e frequência da sua perturbação e o sistema vai sair exponencialmente do equilíbrio. E outra coisa vou escrever isso, é que estabilidade que eu já escrevi, está dado pela condição que todos os autovalores são exatamente no círculo com raio 1, que exatamente está falando que esse é o caso especial de Lyapunov. Então, essas zonas eles determinam as zonas de estabilidade só para esse sistema linearizado, mas não é para esse. Tá? Para mostrar que também esse sistema está estável, tem que fazer bem mais trabalho, na verdade. E, em vez de fazer esse trabalho, eu tenho uma forma bem lógica do ponto de vista de físico. Em vez de olhar o que acontece quando você adiciona termos não lineares, vamos adicionar atrito. Dissipação. Então, vamos ver sistema com atrito. Simplesmente vamos colocar esse termo de atrito. Zero. Tá? Que vai, depois de linearização, vai dar sistema linear. E o resto é a mesma procedura como você acha uma matriz de Floquet.
coloca na forma canônica, acha a solução, acha a matriz de Floquet e computa autovalores. O que é bom é quando você vem no final, já a estabilidade do sistema está determinado pelo todos autovalores ficam dentro de círculo de raio 1. Então, esses autovalores que estavam na fronteira, o atrito puxa eles para dentro. Tá? Isso que o atrito faz. Eu não vou fazer cálculo, mas eu vou só explicar o que acontece. Como fazer cálculo, é claro, você calcula tudo, até para esse sistema dá para fazer tudo de novo. Mas o que acontece é esses todos os autovalores que estavam no círculo de tamanho 1, esse termo, que vai dar só um único elemento extra na matriz, vai puxar isso para dentro. Então, você vai ter estabilidade assintótica. E isso determina que quando você tem estabilidade assintótica, você já tem estabilidade assintótica para o sistema não linear. Estabilidade de sistema não linear. E a forma desses zonas vai ter o seguinte: em vez de ter os dois ângulos, assim, claro que não é reto, são curvos, adicionando o pequeno gama, ele só vai um pouco diminuir aqueles zonas. E instabilidade vai ter aqui. Instabilidade fora. Tá? Então, o que acontece quando você coloca este termo extra, as zonas vão ser mesmas. Quando gama muito pequena, eles quase mesmas, só que um pouco contornando aquele ponto. E de fora, a estabilidade vai ter assintótica. Então, a estabilidade vai ter certa como para o sistema linear, tanto para o sistema não linear. Assim, toda a análise fica matematicamente provado. Você prova tudo já. Inclusive para o sistema, para o sistema inicial. O sistema inicial é só fazer o limite, né? Do dar um TD a zero. No sistema inicial é só fazer o limite, né? Você pode pegar limite gama para zero, então assim você prova que com dissipação infinitesimalmente pequeno, você vem para naquelas zonas. Tá? Isso, na verdade, funciona aqui, e para sistemas já mais complexos, o limite pode ser não é mesmo. Se o limite convergir... Se o limite convergir, você já está bem. Você já... O sistema original naquele sentido estável. Naquele sentido que você sempre tem algum pequeno dissipação. Então, essa dissipação está superando todos os termos não lineares. Então, ela estabiliza tudo. Não precisa olhar para termos não lineares. Mas dá para provar também sem atrito, só que já o nível do problema é bem mais elevado. Vou falar sobre um caso específico. Outro problema, bem parecido do que a nossa, é a equação de Mathieu, Mathieu equation.
Essa foi a equação, essa é, na verdade, uma das equações muito estudados em matemática e com número enorme de aplicações. E a equação é a seguinte, é x, eu vou colocar também φ. Φ 2 pontos. Tem várias formas para colocar, eu vou colocar na forma A mais B cosseno T. É bem parecido do que tivemos aqui, tá? Do que daqui, na verdade, do sistema linearizado. Só que para F, nesse caso, é alguma coisa, oscilações perto de A com amplitude B. Tá? Isso, na verdade, alguma coisa tipo de pêndulo, mas se você oscilações estão mais suaves. Só para tudo a mesma análise você pode fazer, só que já não dá para achar aquela matriz na forma analítica, mas pode fazer cálculo numérico ou na verdade tem as soluções daquele sistema, eles já têm nome de função de Mathieu, bem tabelados, analisados. Então, é quase como cosseno, em algum sentido. Né? O que acontece no plano de A e B? Tá? B é amplitude, A, na verdade, tipo de frequência. Tá? Porque aqui A é ômega quadrado, né, para pêndulo. Só basta olhar para B positivo, porque B negativo você muda T pelo metade do período, muda o sinal. Então, vai ter a mesma coisa. Primeiro, o interessante é aqueles pontos para, em caso B0, quando B0 temos só A aqui. Tá? E sabemos que, lembra que A, nesse caso, estava ômega quadrado. Tá? Então, pontos de ressonância estavam, e ômega, pontos de ressonância estava K pelo 2. Tá? É o mesmo sistema. Quando B é 0, isso é o mesmo sistema quando epsilon 0 aqui. Então, autovalores mesmos. Tá? Então, pontos de ressonância estão iguais. Então, pontos de ressonância vai ter Q quadrado pelo 4. Então, 1 pelo 4. Pelo 4. Esses são pontos de ressonância. E, na verdade, vai ter também alguma coisa que acontece no zero para a parte A negativo, mas A negativo naquele problema não tinha, porque tinha quadrado. Mas aqui A pode ser também negativo. E o cálculo, também análise mais complicado, mostra que as zonas de instabilidade são as seguintes. De 0 para a parte negativa de A, vem aquela curva assim. Depois daquele ressonância sai a outra curva. Eles são todos assim, meio tortos. Sendo 1. Eles viram mais e mais finos com cada outra ressonância. Então, instabilidade
está aqui dentro. E estabilidade fora. E, de novo, se adicionar atrito, eles todos viram assim. Essa diminui um pouco, mas como limite gama, se você considera o limite gama pelo zero, eles convergem naquelas curvas do sistema sem atrito. Eu tenho vídeo hoje. Essa parte rápido. Eu só queria mostrar primeiro realmente essas zonas. Essa aqui é as zonas de instabilidade. E, na verdade, o que está bem... de novo, eles todos correspondem de outros valores de... Cada fronteira corresponde de alto valor menos 1, 1, menos 1, 1. Então, eles não têm interseção. Eles vêm muito perto, mas nunca intersectam. E tem um valor... na verdade, o fato que eles estão tão fino foi muito bem usado no seguinte aplicação. Deixa eu ver. Esse é um esquema do o que se chama ion traps, aquele sistema que prende o molécula, o átomo, algum íon no espaço. O que eles fizeram é o seguinte: você coloca dois magnetos. Hã? Mas que gera o campo periódico. Você gera o campo periódico aqui com A positivo, naquele A mais B cosseno, né? Com A positivo naquela direção e A negativo na outra direção. E o que você pode fazer com essa coisa é o seguinte: você pode, quando você coloca A positivo em um e A positivo negativo em outro, você, na verdade, tem zona de estabilidade muito fino aqui. Essa vai ter o zona de estabilidade pelo movimento vertical. Para horizontal, vai ter a mesma, só que com A invertido. E vai ter uma zona pequena que vai ter interseção de zona de estabilidade vertical como mesma zona de instabilidade horizontal. Vai ter muita zona muito pequena. E assim, ajeitando parâmetros, você pode prender só partículas com a massa fixa. Todas as partículas com outras massas vão ficar instáveis, vão fugir. E assim, na verdade, esses aparelhos, eles conseguem prender até agora uma partícula. Você pega um átomo e faz experimentos com o átomo. E essa atividade que toda a teoria dessa parte, principalmente essa equação de Mathieu, muito fácil. E que começou, acho que na década de 50 e na década de 80 pegou o prêmio Nobel. Então, matemática simples, se usar na forma boa, está dando um bom resultado. Então, a teoria principal de todo esse negócio é aquela de Floquet. Tem alguma coisa aqui mostrar? Na verdade, vou mostrar um vídeo. Eu abri para mostrar o vídeo para a segunda parte do aula, mas essa é só simples, essa é um resonância paramétrico que
foi feito no laboratório no Japão, na Universidade do Tsukuba, onde eles realmente estudam essa dinâmica não linear dos sistemas. Então, você está vendo que a frequência é 2 vezes maior do que a frequência do pêndulo. Dá para... No Japão, eles estão fazendo tudo muito bem para medir, sabe? Assim, tem modo. Bom, então vamos fazer o intervalo e o outro... Já está... Essa já é a questão que isso, né? Eu vou escrever primeiro assim como estava, depois vamos ver. Bem, agora temos que entender esses 2 termos ao lado direito. E os 2 termos... É o seguinte, primeiro vamos começar com o termo f. F de x mais xi. Assim, simples como que xi estava pequeno, né? Então, isso vai ter fx mais df de x, onde x igual a x, tá? Pelo que xi. Série de Taylor. Série de Taylor em volta do x grande. E a mesma coisa temos que fazer com u. Então, temos que determinar du dx no ponto quando x igual a x grande mais que xi. Essa du dx, função de x. E x, agora, esse ponto, então podemos fazer a mesma coisa. Então, isso vai dar du dx igual a x, só no movimento lento, no parte lento, mais d quadrado u de x quadrado, também aqui, pelo que sim. Bom. E vamos substituir tudo aqui dentro. Então vai ser o seguinte, mx 2 pontos mais mx 2 pontos igual eu já não vou escrever x, mas todos os derivados estão achando no x grande. Na verdade, como u é função de x pequeno, x colocando x grande, podemos simplesmente escrever, fazer denotação desse derivado como x grande embaixo. Então, colocando u igual a u, a mesma função, mas assim, trocando x pequeno pelo x grande. Substituição, simplesmente. Mais força, tá? Mais fx cosseno ômega t mais f... Não. Mesma coisa eu faço aqui. Também colocamos x grande. Tá? Pelo que xi
Agora, vamos ver o que está grande em cada lado. Então, em cada lado, os dois lados. Então, o que estão é escolher os termos que estão maiores e resolver esse sistema para termos maiores. Esse é um pouco, naquele método, está um pouco, não é muito determinado, mas, mas como o resultado é certo, dá para mostrar com outros métodos. Então, vamos pensar o seguinte. X está lento. Então, quando pegamos 2 pontos de x, vai ter função muito lenta, que cada vez você faz a derivação pelo variável lenta. Aqui, x pequena, o xi ela é pequena, mas você pega 2 derivados dois derivados, e como xi é rápida, 2 derivados vai ser um valor grande. Então, vamos pensar que esse valor está superando esse. E, na verdade, como resultado final, dá para ver que é assim mesmo. Então, vamos pensar que esse valor é o termo dominante. Obrigado. Termo dominante. Da parte esquerda é o seguinte. Esse termo... Esse termo, ele... na parte direita, esse termo nós não temos interesse não, porque esse termo, um período de xi é constante. Na verdade, ele não pode entrar no xi, porque o xi tem média zero. Esse termo pequeno porque tem xi, esse pequeno que tem xi, e esse termo não tem nenhuma parte pequena, então o termo que nós estamos olhando para a direita é esse. Então, aonde? Cosseno ômega t, aqui, né? Esqueci. Obrigado. Então, ao lado direito, o termo que compensa esse termo grande, o único que pode compensar é esse, porque ele tem que ser o termo rápido, tem que ser oscilações, e os únicos termos que estão dando oscilações é aquele que tem ou xi ou cosseno. E esses dois com xi, eles são pequenos porque tem xi. Aqui não tem xi. Então, a equação para esses dois é bem simples. Vamos colocar aproximadamente. Né? E como x é muito lento, então x quase não muda no período do xi, podemos assumir que x não depende do tempo. Então, vamos salvar essa equação com x constante. Vai ter m, f, x, m, cosseno ômega t, 2 vezes. Não. M, 2 vezes cosseno, vai dar 2 vezes ômega, tá certo. Não? Quando você pega derivada, só tem que calcular derivada de cosseno, porque derivada de x, o derivado de cosseno vai dar ômega, que é grande. E derivada de x não vai dar nenhum coeficiente grande. Então, essa assim que calculamos aquela parte. Então, essa é o parte 1.
E o parte 2 é, vamos fazer média do equação. Vamos fazer média, tudo de cada termo. Tá bem? Podemos fazer isso. E fazendo média, o média de xi é 0. Tá? Então vai ter só média de x, mas média de x é x. Agora, esse termo média é mesma também, como x é lento. A média daquele produto é muito pequeno, porque essa coeficiente quase não muda e média de x é 0. Tá? Então, isso vai dar 0. Média desse termo também vai dar 0, ou quase 0, porque x quase não muda, média de cosseno é 0. Isso fica... Só tem o último termo, esse df dx. Si cosseno ômega t. Vamos colocar aproximadamente. Esse termo aqui, que vamos ver aqui, cosseno, multiplica para cosseno. Então, não está 0 no meio. Então, vamos... Agora substituímos xi dentro dessa equação. Já vou mudar pelo equação. X ou mantenha. Mais... Vai ter menos, né? Menos fx ômega quadrado m df dx cosseno quadrado ômega t média. A média de cosseno quadrado é o média no período dele mesmo, tá? Vai ter metade, né? Certo? Metade, tá tudo certo. Então, acabamos com a expressão... e vamos, então, escrever tudo assim. M, x, 2 pontos, igual a menos d, o nova função, o efetivo dx, onde o efetivo, estamos determinando o novo função de energia potencial, energia efetiva, que é a energia que estava antes, mais 1 pelo 4 f quadrado x ômega quadrado m. Vamos ver se Você pode ver, se você pega a derivada, vai ter menos. Derivada de f quadrado vai dar 2, que cancela com 4, vai dar metade, exatamente essa metade. Ômega quadrado m, f pelo df dx. Tá? Tá seguindo, não? Estou tentando ainda chegar lá. Eu vou escrever isso. Essa derivada? Claro, né? Porque f quadrado com f dx. Tá? Então, o que está acontecendo é que achamos que o nosso sistema, a dinâmica do sistema, se você olha só para
essa curva que a média do nosso movimento, você vai ver que o sistema se comporta como se fosse sistema com força potencial, só que o campo o potencial dessa força vai ter o potencial do sistema inicial, mas a outra parte que está determinado pelas vibrações. Tá? Em outras palavras, se você está observando no sistema, tá? Sistema assim, e tem uma vibração com frequência muito grande, você senta no sistema para observar dela e você coloca um travesseiro, pum. Então você não sente vibração, mas você sente o que acontece com o sistema. E você sente que, na verdade, o que acontece é a vibração está gerando uma força, que é o potencial, e tem aquela forma de potencial que está determinado em termos de F. Tá? Um exemplo, não sei, aqui no Brasil não tem muito trens, mas no trem você coloca um copo de água e começa a andar. Né? Então, isso que mais ou menos que acontece. Então, como se fosse uma força, tá? Que está determinado o movimento. E vamos ver Uma coisa que ficou clara para mim é a ideia do psi pequeno. Psi pequeno determina aqueles vibrações pequenos em volta de X. Tá? Eu não estou entendendo. Para quê? Em relação aqui. O bom é que esse Xi pequeno nós podemos determinar na forma explícita. Cadê? Assim. Calcular. Esse Xi pequeno podemos calcular explicitamente pelo sistema. E depois, essa Xi pequena, ela entra no termo de segunda ordem de F, e média de termos de segunda ordem, porque segunda ordem é quadrado, então o média não cancela, porque quadrado é positivo. Essa média está dando força. Sim. Não é? Quando a gente fala que a obra é grande, pequena, comparado com alguma coisa. Eu entendi em relação a que pequeno. O que pequeno? Temos o movimento médio do sistema, ou sistema sem essa força. Isso que, vamos pensar que isso é lento. Ou não é lento, é normal. Tudo em ordem de 1. Agora, essa força adicional, ela está rápida. Então, a frequência está muito grande, o período muito pequeno. Isso é pequeno Em termos de períodos, ou em frequência é grande, ao contrário. Ou frequência muito grande, ou período muito pequeno. Temos um parâmetro pequeno daquele sistema. Um parâmetro pequeno que é realmente a relação do período do vibrações com o período do nosso sistema, período cartesiano. Não, F não. Não, F... pelo sinal, na verdade, o que é pequeno é isso está pequeno. O que F é pequeno, mas F dividido por ômega quadrado. Na verdade, F não é tão pequeno, porque ômega é grande. Está vendo? Até para F se sente grande, Xi pode ser pequeno porque ômega é grande. Então, o que na verdade tem que ser pequeno é isso. Isso que tem que ser pequeno. Esse é o critério. Esse é o critério que assumimos sem falar realmente o que é no caminho, mas como chegamos a achar essa fórmula, já sabemos o que é pequeno. Então, é bom, realmente, boa observação. Então, no final, se você acha resultado, e para ver aquele resultado tem um sentido, tem que ver que para os seus parâmetros essa parte deve ser pequena. Pequena em comparação de X grande. Bom, então vamos ver um exemplo. O exemplo mais comum é pêndulo invertido. Eu vou deixar para exercício. Então, vamos ver o outro
que também bem divertido. Exemplo. O exemplo é o seguinte. Pêndulo. Todos os exemplos de pêndulos naquela teoria. Mas, assim, pêndulo, viu? Como pêndulo é uma parte que determina toda a mecânica clássica, tudo aquilo. Você pode ver pêndulo, né? E com aquela vibração horizontal do base. A vibração, vamos falar que você vai ter A cosseno. Acho que já tinha um exercício para achar essas equações. Eu vou lembrar a parte só que precisamos. Primeiro que o do sistema, energia potencial do sistema simplesmente estava mg pela altura do pêndulo, mg pelo h, né? Altura. Tá? E o força, eu vou escrever só o resultado, que força é mh dois pontos cosseno φ. Esse foi o exercício de muito tempo atrás, mas a força pode ser escrito naquela forma. Na verdade, mh ponto está dando a aceleração do base e cosseno φ é só projeção. Então, isso está força. E vamos escrever essa força para h, dois pontos. A segunda derivada de h vai dar m ômega quadrado com menos cosseno φ cosseno ômega t. Tá? E então, não, essa força, essa na verdade, o que estava escrito, essa força cosseno, vamos colocar F grande, tá? F grande. Não é aquele, porque aqui cosseno foi separado. Então, força está Fx cosseno ômega t, onde F pequeno é essa menos A m ômega quadrado cosseno φ. É só para manter os mesmos letras. E o último, falando que vibração está muito rápido, tá? Isso significa que ômega muito grande do que essa qualquer estrela muito grande do que vibração frequência do nosso pêndulo. Então, a frequência de pêndulo sabemos que G pelo L. Então, condição que é muito rápido lá. Bom, e não estou explicando como achar todas as equações, mas se você lembra, tudo sai de equações de Euler-Lagrange. Então, temos que achar energia efetiva, energia potencial efetiva. Vai ter U mais que estava F quadrado 4 quadrado M então MGL 1 menos cosseno φ mais
menos cancela, então mais A quadrado, ômega quadrado, 4, ômega 4, né? M. Ou MGL, 1 menos cosseno φ, mais, cancelando tudo que tem, A quadrado, M, quadrado, 4. Já dá para ver que quando a amplitude de perturbação é pequena, aumentando frequência, você pode fazer esse termo grande. Então, vai dar efeito no sistema. Vamos olhar agora. Então, o pêndulo tem resolução mal no tempo. Então, se não você olha pelo pêndulo sem olhar vibrações, só olhando pelo movimento lento, você vai ver ele vibrando, oscilando como se fosse um pêndulo comum com mais uma força extra. E essa força é determinada só pela essa vibração. E a vibração pode ser com amplitude muito pequena, mas a frequência grande que faz todo o jogo. Então, vamos ver estabilidade de equilíbrio zero. Para ver a estabilidade de equilíbrio, sabemos que temos que olhar se o é mínimo ou não. Então, o U vai ter o efetivo. Os termos de ordem zero aqui cancelam. Então, termos de segunda ordem vai ter, de cosseno vai ter menos φ pelo 2, como isso é menos, então mais φ quadrado pelo 2. E daqui vai sair constante. Constante vamos jogar fora. Então vai sair. Ups. Cosseno quadrado. Lembra que cosseno de quê? De φ estava 1 menos φ quadrado pelo 2, então cosseno quadrado de φ 1 menos φ quadrado. Assim, né? Então, daqui vai aparecer menos A quadrado M ômega quadrado pelo 4 φ quadrado. Então, o efetivo vai ter o mínimo no zero quando o coeficiente de φ quadrado positivo. Tá? Quando essa parte A quadrado M ômega quadrado por 4, menor do que 1 pelo 2. Então, menor do que 2. E o efetivo vai ter máximo. Aqui até.
Para entender tudo um pouco, na forma um pouco mais clara, o que acontece é o seguinte. Potencial do sistema sem perturbação é 1 menos cosseno, tá? Então, é assim. Uma pergunta, professor. Ali não está aparecendo um G ali, não? Você colocou a MGL em evidência, né? Ah, GLM, tá certo. Aí é segundo o segundo constante. Assim, hein? Então, bom, M sai, GL, tá certo, até pelo, deixa eu ver o que, até pela dimensão está errada também, né? Quadrado, GL, tá, obrigado. Tá certo. Bom, então, esse é 1 menos cosseno potencial do sistema quando A estava 0, sem vibrações. Então, o 0, aqui φ, 0 estava o mínimo. Então, isso é a posição de equilíbrio estável do nosso pêndulo. Agora, aquela parte cosseno quadrado com mais, ela tem forma, cosseno quadrado, ela tem forma assim. Período mesmo. E o efetivo é soma de 2. Então, a soma, quando essa parte, a altura é proporcional de A quadrado. Então, a soma, se a amplitude é pequena, ela vai ficar mais ou menos, ela vai ter ainda mínimo aqui. Então, nesse caso, ainda vai ter mínimo. Mas quando a amplitude vai ter, ou frequência vai ter bem grande, bastante grande para passar os dois, o mínimo se transforma então tá, ela não, nem passa pelo, desculpa. Eu vou passar aqui, né? Então o mínimo fica mais largo. E o momento, o que acontece é o mínimo vira máximo. Essa parte para baixo, ela está puxando para cima, o soma de branca e amarela. Aquela parte está puxando de baixo, então um momento, o mínimo vira, ela puxa o mínimo para baixo, então o mínimo vira máximo. E aparece 2 mínimos ao lado. Porque isso significa que o pêndulo, quando você cresce a frequência daquela vibração, primeiro você aumenta e ela fica parada embaixo, porque a parte vertical está estável.
só faz pequenas oscilações que você não está vendo. Mas, começando de algum certo momento de frequência, ele vira instável e aparece dois outros mínimos, duas outras posições de equilíbrio, então ela vai para baixo, vai ao lado e vai ficar assim. Assim ou assim para onde ela cai. Então, com alguma frequência, ela vai ficar torto. Aumentando, o ângulo vai aumentar ainda. Bom, essa acaba de teorema, vamos ver o vídeo. Esse é exatamente o pêndulo que eu vou mostrar. Então, tem esse pêndulo pequeno e o mal vai vibrar. Estou mostrando aqui. Pêndulo. E está vendo? Ele fica vertical e não sai. Só tem vibrações que determinado pelo Xi pequeno. E agora, aumentando a frequência, pum, ele saiu ao lado. Ele vai ficar agora aqui. Ou ao outro lado. Depende de qual lado ele quer cair. E agora ele vai subir. Pode subir ele para cima. A ideia deles, daquele laboratório japonês, eles queriam fazer o controle sem backup, ou sem feedback. Sem alimentação. Sem alimentação. Realimentação. Você não precisa saber aonde tem seu sistema. Você faz vibração e vai saber, e ela vem no configuração que aonde ele quer. Você quer ela ficar. Bom. Pum, parou, ele caiu. Outro exemplo é que vai ter exatamente o que se chama o pêndulo de Kapitsa. Como se chama de Kapitsa, mas foi normalmente se chama de nome de alguém, significa que quem achou foi outro rapaz 100 anos atrás. Tá? Mas o Kapitsa, depois de Kapitsa, que essa parte virou muito popular. O pêndulo ao lado invertido. Esse vai ter exercício. Se você fazer vibração, ele vai ficar... Então, antes de continuar, eu vou... Tem gradatividade, tem massa. E vibração vertical, tá? Onde H igual a cosseno ômega t. Todas as equações de movimento já vocês tiveram. Então, questão exercício. Questão achar a condição de estabilidade de posição vertical. Mais ou menos, claro, tem que escrever a forma dessa força, que já é do equação de movimento, achar potencial efetivo e achar quando posição vertical começa a virar mínimo de potencial. Mínimo que vai dar estabilidade. Kapitsa, né? Deve ser esse. É russo. Ele recebeu o prêmio Nobel para outra coisa. Mas não foi para esse.
Na verdade, o Historia está bem interessante porque ele tinha problema com Beria, com aquele ministro do Stalin, pelo caso de bomba atômica, onde o capítulo estava. Ele tinha muito problema pessoal, e aquele Beria que estava político, como ele não podia matar do capítulo, porque Stalin tinha boa relação com Stalin, ele simplesmente tirou ele do físico, do instituto e mandou para casa fora da cidade. Então ele tinha que meio preso, tinha que viver no casa dele sem poder fazer nenhum físico. Ele estava físico experimentador. Então naqueles anos ele não tinha nada para fazer, ele fez isso. Galileu foi assim, que ele ficou preso na casa dele e ficou estudando pêndulo. Eu estou pêndulo, né? Então, bom, às vezes está dando também não é tão mal, né? Você está em boa companhia. Tá. Então, mas o problema não é difícil, mas tem todos os componentes de tudo que tinha aqui. Ela funciona na parte para sistemas bem mais complicados. Eu vou mostrar dois sistemas. Primeiro é a coluna, que ela não é flexível o suficiente, ela cai. E você fazer essas vibrações. A principal vibração que eles fazem, ele principalmente muda o potencial do sistema. Como o material vira diferente, tá? Mais rígido. Mas outra coisa mais divertida. Outra coisa mais divertida. Esse é os experimentos que estão feitos no São Petersburgo. É 2 bolos. Na verdade, o que vai acontecer, eles vão colocar eles no água. E isso mostrando que um bolo rígido e outro flexível, e porque aquela força, que o média dela vai dar força extra, na verdade, é força de Arquimedes, que vai aparecer só para bolo flexível, porque ele vai vibrar. Aí bolo duro não vai dar, então com bolo duro não vai ter efeito. Com bolo flexível você vai ver o efeito. Eles colocam tudo no água e vai vibrar simplesmente o sistema. O que acontece? O que você acha que vai acontecer? A bola, eu acho que fica parada uma hora quando entrou na frequência. Não, vamos ver. Aumentando a frequência, né? Essa ideia. Ela cai no chão. Então, força, ela como se fosse extra gravitatividade que a vibração está dando. Já acabando. Mas se ver de novo, viu? Ela caiu e fica no chão. Fica no chão com vibração extra que está dando pelo. Ela compensa o de Arquimedes. Não, começa a força de Arquimedes quando pegando média, a estrutura dessa força é assim que ela age ao contrário da gravidade. Ela desce. E, na verdade, não é só assim. Tem experimento que eu não conseguia pegar o vídeo, porque, na verdade, não é muito fácil para ver, porque já fica muito turbulento. Se você colocar o bolo pesado, ela sobe. Então, se você pensar assim, um navio enorme, que é flexível, que o metal é flexível, se você botar uma vibração grande, ele afunda? Na verdade, a única coisa que você tem que... realmente,
realmente o milagre que desse tipo pode acontecer. Só que você tem que olhar pelo quanto energia você coloca para isso. E o que acontece é o ômega deve ser bem grande. Tá? Então, força que você coloca, força para fazer essa vibração, a força é A pelo ômega quadrado cosseno. Então, força enorme que você tem que aplicar para fazer vibração com amplitude fixo e frequência grande. Força, isso é tão grande que as pessoas que fazem esses experimentos com pêndulo, às vezes querem fazer para os estudantes, o que acontece é que o aparelho, ele quebra, assim, o metal quebra. Não vale a pena fundar. Então, tanta energia que você tem que colocar para mudar essa parte, para navio, vai ter simplesmente enorme. Enorme, exatamente. Mas para sistemas mais simples, já tudo funciona. Então, acabou nossas vibrações. Subir, Então, vamos começar devagarzinho com ondas no quarto. Sexta não tem aula. Eu já falei que todo mundo cancela aulas. Hã? Carnaval, já. Semana que vem tem aula? Semana que vem no sexta. No sexta. Com certeza, semana que vem no sexta. Com sexta já pode acalmar. Então, quarta e semana que vem sexta. Exercício só esse mesmo ou pode tentar Eu vou dar mais um exercício para ondas. No ondas, mas mais daqui 3 aulas, pelo menos. Esse exercício acaba com o exercício de vibrações e vai ter um exercício no ondas. Um exercício que vai ter 3 partes. Não, tem 3 probleminhas, mas uma vez. Uma vez. Tá, mas não muito complicado, acho que não. É complicado esse exercício? Não muito, não. Acho que não. Mas é bom porque você treina. Não precisa ser complicado, mas para fazer uma vez, ajuda. Pode tentar fazer o tamanho de... Essa parte, tudo pode aumentar, né, quando você levanta, né? Não, pode tentar fazer aquele segundo vídeo que você mostrou, que era... que pode deitar. Não, filete não, mas tipo deitado, assim. Deitado. Tem várias coisas. E, na verdade, esse método é muito simples, porque a única coisa que você tem que achar a fórmula para força, pega quadrado, divide para massa ou alguma coisa e adiciona no potencial do sistema. Acabou. E para sistemas com vários graus de liberdade, a fórmula é quase a mesma, só você multiplica matrizes. Assim, no Landau você pode achar essa fórmula. Você usando esse já fora do nosso. Bom, até 4. Então.